Olá, nós vamos agora para um segundo momento das nossas aulas de reforço. Para quem não assistiu ainda a primeira aula, é bom saber que esse é apenas um reforço para as estagiárias, né? Um grupo específico, um grupo que a gente já tem leitura, já faz leituras e conversa e discute semanalmente. Então, não é uma aula que se pretende exaustiva, nem com um detalhamento tão profundo. Nesse encontro eu vou retomar algumas questões já faladas na aula passada e agora aprofundando um pouco, né? Colocando mais informações. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos a todas, todos e todes. Bom, o modelo cognitivo pressupõe que o pensamento, normalmente um pensamento disfuncional, ele vai influenciar o humor, ele vai está associada a um determinado tipo de emoção, de afeto, e também vai gerar tipos diferentes de comportamento, né? Então a gente sempre pensa assim: tem um pensamento que gera um humor e gera um comportamento, tá? Então isso é comum nessa TCC inicial, é comum a todos os transtornos psicológicos. Esse é o raciocínio geral. Com base nesse raciocínio, a gente deriva que quando essa pessoa aprende a avaliar esse pensamento, né, o quão realístico ele é, o quão funcional ou disfuncional ele é, o quão distorcido ele é, ela consegue melhorar o seu estado de humor, ela melhora as suas emoções e também altera o seu comportamento. Então, para a TCC, o início de tudo é a mudança do pensamento, é a mudança da cognição. Cognição é essa que pode aparecer para o sujeito, tanto como palavras, como um pensamento, mas também como imagens, né? São formas diferentes da gente trabalhar as cognições. Bom, o modelo cognitivo, ele pressupõe que toda situação, presta atenção que a situação ela é o que é mais externo, é o que a gente está vendo, né, no iceberg. Essa situação ela vai ser interpretada como benéfica, maléfica, estressante ou neutra a partir das cognições que esse sujeito já traz previamente, aquilo que ele vai aprendendo ao longo da vida. Então, por exemplo, uma situação, a pessoa está no mercado e aí vai pagar as compras e vê que não tem dinheiro suficiente. Ela pode interpretar isso como um evento neutro. Ah, não tinha dinheiro, fui embora, larguei tudo lá. Ela pode, inclusive, dar risada disso, achar engraçado, interessante, contar essa situação como algo inusitado, algo, enfim, um acontecimento da semana que ela riu sobre isso. Ela pode também interpretar essa situação como algo extremamente vexatório, extremamente difícil de lidar. Essa pessoa pode perceber, e isso é uma percepção dela, que a caixa ficou olhando para ela e rindo, e que todas as pessoas perceberam que ela não tinha dinheiro, e que ela não faz nada certo na vida, ela é uma pessoa que não consegue fazer nada, que ela tinha dinheiro, mas deixou em casa, porque ela trocou de bolsa, mas isso sempre acontece com ela, ela sempre age dessa forma. Então, ela vai criar uma narrativa sobre o evento que vai trazer para nós indícios de qual é o esquema. Veja, o esquema é o que está mais distante da superfície, o que está mais profundo, né? E esse esquema é formado por crenças centrais, né? Essas crenças centrais, aí a gente vai subindo, tá? Para a superfície, é o que a gente mais pode acessar, tá? Então, essas crenças centrais, elas vão dar a pista da existência delas a partir das crenças intermediárias, que são as regras, né? Que são colocadas, e essas regras vão aparecer também para a gente associadas aos pensamentos automáticos. Perceba que o pensamento automático ele não está exatamente na superfície, ele é um fluxo contínuo que vai aparecer, né, nessas situações. Então, são vários pensamentos automáticos que aparecem ao mesmo tempo na mesma situação. Por isso que a gente precisa escolher qual é a cognição quente,
né? Dentre vários pensamentos, entre vários esquemas que podem ser ativados, a gente precisa colaborativamente identificar com essa pessoa, com esse sujeito, quais são os pensamentos que se associam com mais força àquela emoção ruim, ao medo, a sensação de desamparo. Alguns pacientes vão falar, né? Me senti mal, me senti desamparado, né? Embora desamparo não seja uma emoção, mas ele está trazendo uma forma de expressar essa sensação ruim que ele teve naquele momento, dentre várias emoções que podem aparecer, de tristeza, de vergonha, e aí você precisa psicoeducar esse sujeito para que ele identifique e faça a distinção entre situação, o que foi a situação, o que foi a emoção que ele sentiu naquele momento, qual foi a cognição que ele teve que está associada àquela emoção e qual o comportamento que ele teve. Qual o comportamento? Deixar as compras lá e sair, mas pode ser começar a chorar, pode ser ligar pedindo ajuda para alguém levar o dinheiro, pode ser começar a brigar com outras pessoas, pode ser qualquer coisa. Tá? E aí você precisa fazer a identificação e o registro desses pensamentos automáticos negativos e tem todo um procedimento que a gente vai ver mais adiante, certo? No próximo slide, eu já começo a falar, foi um outro dia de gravação e eu estava muito cansada, então vocês vão ver que a minha voz vai mudar completamente, o ritmo da aula muda completamente, mas peço aí a consideração de vocês, continuem assistindo e lá na supervisão a gente discute mais. O que seria a psicopatologia dentro da TCC? Então, da TCC beckiana, certo? Então, alguns indivíduos vão ter experiências as mais diversas, né? Nós temos experiências mais diversas ao longo da nossa vida, mas vários fatores incidem para que essas experiências elas tenham um desfecho favorável ou desfavorável, tá? E aí, ao longo das nossas vidas, a gente vai tendo experiências que nos levam a desenvolver esquemas. O que são esquemas? São conjuntos de crenças, tá? Então, se você tem um conjunto de crenças disfuncionais, você vai ter um esquema disfuncional que vai gerar sofrimento psíquico, tá? Esse esquema, baseado em crenças disfuncionais, formado, na verdade, por crenças disfuncionais, ele vai predispor esse sujeito a interpretar as situações de forma distorcida, tá? Então, é importante que você preste atenção, agora aqui introduzindo algumas questões, assim, de quem é esse sujeito. Porque para você, como terapeuta, interpretar se há distorção ou não, você precisa saber se, na realidade em que esse sujeito vive, essa interpretação é distorcida ou não. Então, você sempre vai fazer uma avaliação contextual, tá? Então, se uma pessoa negra, por exemplo, estamos aqui falando da Bahia, dos nossos pacientes, que são na grande maioria pessoas negras, né? Eles dizem, se o seu sujeito, se essa pessoa que você está atendendo te diz assim, toda vez que eu entro no shopping, eu me sinto vigiado, eu me sinto mal, eu me sinto constrangido ou constrangida, porque tem sempre alguma pessoa me seguindo, ou há sempre alguém suspeitando que eu estou roubando, tá? Isso não é uma avaliação distorcida da realidade. Porque para a população negra, no contexto racial brasileiro, isso acontece todas as vezes, independente da sua classe social. Existem determinados territórios onde, se você circular, você vai ser compreendido como um potencial ladrão ou criminoso. Então, se você é um terapeuta que não é negro, por exemplo, você pode tender a interpretar isso como se fosse um pensamento distorcido, quase paranoico, quando na verdade isso não é um pensamento distorcido e você não tem essa experiência. Então você supõe que por você não ter essa experiência, o outro, ao ter
essa interpretação está distorcendo a realidade. Então, você já precisa começar a pensar como terapeuta em de que contexto e de que pessoa nós estamos falando, tá? Existem determinados eventos na vida que vão tornar esses esquemas disfuncionais, essas crenças disfuncionais hipervalentes. Ou seja, são pensamentos que vão estar mediando de forma continuada e com muita força toda a interpretação da realidade em diferentes âmbitos da vida do indivíduo, da vida dessa pessoa, tá? E isso vai tornar essa pessoa mais vulnerável, levando a um sofrimento emocional. Essa tendência à interpretação disfuncional da realidade, a gente chama de vulnerabilidade cognitiva. E isso aí é a psicopatologia da terapia cognitivo comportamental, certo? Então, por exemplo, você pega um adolescente, vou falar de adolescente porque, né, é o mais comum, e ele passa para o ensino médio, tá? E ele tende a interpretar como se sempre ele estivesse deslocado, como se sempre ele fosse menos competente do que os outros para fazer determinadas coisas, ou até em áreas específicas. Em áreas específicas, ele vai tender a interpretar a realidade como não vantajosa para ele, ou perigosa, ou com ele não tendo habilidade suficiente para lidar com aquelas questões, tá? Então, a gente pode desconfiar que tem um esquema que está hipervalente. Então, todos os assuntos sobre os quais ele for falar, você vai perceber que, de alguma forma, aquele esquema pode estar fazendo a mediação. Então, eu costumo usar um exemplo do esquema como um óculos, tá? Então, se o seu óculos ele tem a lente vermelha, ou se ele tem a lente amarela, ou se ele tem a lente marrom, a realidade que você vai ver para todos os lados onde você se voltar vai estar com aquela cor, tá? Então, ele vai ter uma tendência à interpretação. Às vezes, é muito comum que seja generalizada em diferentes âmbitos da vida a partir daquele óculos, que é o esquema. Tá? Existem algumas pessoas que vão ter áreas específicas da vida delas que vão ter esse esquema acionado, mas é muito comum que esse esquema ele tome conta de várias áreas e de vários assuntos e de vários temas na vida dessa pessoa. Bom, é importante para a gente entender que a terapia cognitiva ela é focal, tá? Ela é baseada no aqui agora. Ela é baseada, o seu método, numa definição específica de problemas e metas terapêuticas. Isso é importante porque ela é estruturada, tá? Então, ela tem um começo, meio e fim. Ela tem pressupostos que precisam ser seguidos. O que não significa que ela é estritamente rígida e que você não pode mudar o que você pretende fazer. Não é sobre isso. Mas você precisa seguir alguns passos, porque esses passos, eles são... Lembram lá que eu falei do modelo? Eles são baseados no modelo cognitivo, e aí se você faz algumas alterações muito significativas, você deixou de fazer terapia cognitivo-comportamental. Novamente, o que não quer dizer que você vai ser rígido. Inclusive, pede-se que o terapeuta cognitivo-comportamental ele seja bem treinado cognitivamente para ter muita flexibilidade para poder... ele precisa conhecer tão bem a estrutura da terapia cognitivo-comportamental que ele consiga mudar algumas questões, usar algumas estratégias no meio da sessão, sem alterar de forma tão significativa a estrutura da terapia que ele está seguindo. Então, o nosso foco é no problema e na manutenção do problema e não necessariamente na origem, certo? Lembram que eu falei do esquema?
Então, é importante que você tenha essa noção do óculos, porque se você está pegando um aqui agora, ou se você está pegando uma memória no passado, o esquema vai estar ativado. Então, essa própria memória vai ser interpretada a partir desse esquema, certo? Então, é importante que você trabalhe com o aqui e agora. No entanto, se esse paciente, ele interpreta, paciente, sujeito, tá? Os livros falam paciente, mas é mais comum que a gente trate como sujeito. Se esse sujeito, ele considera que é importante o retorno a alguma memória, alguma ocasião, algum acontecimento do passado, a gente volta, tá? É importante, inclusive, para a manutenção de um vínculo terapêutico. E a gente precisa também entender por que ele quer voltar ao passado. A gente precisa saber que interpretação ele faz dos efeitos dessa ação no passado sobre o presente. Então, a gente vai se guiar pelo presente, mas se tiver que voltar ao passado, não tem problema algum. Na maior parte das vezes em que a pessoa apresenta alguns transtornos graves, é comum sim que a gente volte ao passado. E é interessante para você ver qual a atribuição que essa pessoa está fazendo a esse evento passado no seu sintoma no presente, tá? Então, é característica a psicoeducação. Psicoeducação, ela significa que ela envolve o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento, o que não significa que a terapia é uma aula, você não vai tutelar esse sujeito e nem vai ficar dando aula para a pessoa, né? É psicopedagógico no sentido que essa pessoa também vai aprendendo a lidar com as questões que aparecem para ela. Ela vai aprendendo estratégias, ela vai aprendendo o modelo cognitivo, né? E essas habilidades, esse modelo psicoeducacional é explícito, né? A gente fala explicitamente sobre aprendizagem, né? E aí, lembrando do Bandura, tanto a aprendizagem por experiência quanto a aprendizagem vicária, tá? E envolve um feedback recíproco, né? Envolve, a gente vai ver quando eu for falar da estrutura da sessão, envolve um feedback recíproco, envolve tanto você dizer a esse sujeito o que você está pensando, ou se não alcançamos determinados objetivos, ou se você pensa que talvez naquele dia vocês pudessem estar trabalhando, assim como esse sujeito também vai lhe dizer, né? Não, mas eu não concordo com isso, ou a sua interpretação não é a mesma interpretação que eu dou. Não, para mim essa atividade extra-sessão, que algumas pessoas dão um nome horroroso de dever de casa, a gente não utiliza esse termo, mas essa atividade extra-sessão foi extremamente difícil, gerou mais angústia, mais sofrimento para mim do que coisa boa. Então, eu não quero mais fazer isso, ou eu quero fazer aquilo, né? Então, esse modelo educativo, educacional, ele pressupõe uma ação colaborativa, que a gente vai conversar mais na frente. Então, a gente tem dois grandes objetivos na terapia cognitivo-comportamental, no processo psicoterápico, que é reestruturar e corrigir pensamentos distorcidos e colaborativamente desenvolver soluções pragmáticas que possam produzir mudança e melhorar esses sintomas de transtornos específicos, né? Transtornos, problemas psicológicos ou transtornos psiquiátricos. E aí, um outro objetivo importante é o desenvolvimento de habilidades, lembram da psicoeducação, para lidar com seus próprios pensamentos e comportamentos disfuncionais, né? E a aquisição e desenvolvimento de uma variedade de estratégias de enfrentamento para as exigências do cotidiano, certo? Isso também vai ser importante. Então, são dois grandes objetivos. E eu vou agora falar com mais detalhamento dos pressupostos, tá?
A terapia cognitivo-comportamental, como eu já falei antes, ela é breve em comparação a abordagens teóricas que demoram muitos anos, tá? Ela é breve, uma duração mais curta, ela é pensada a princípio para 12, 24 sessões, né? E aí o próprio Beck, ele defendia 12 a 16 sessões para depressão e ansiedade não tão complicadas. A Judith fala sobre isso, né? Transtornos de personalidade e outros crônicos, 1 a 2 anos, né, de tratamento. Então, pensando em transtornos mais severos e mais graves. Agora, eu chamo a atenção que a população com a qual os Beck, né, trabalham e os seus sucessores, né, os autores estadunidenses, é bem diferente da nossa. Então, nós estamos numa cultura diferente, com pessoas com níveis educacionais diferentes, com problemas diferentes. Nós que trabalhamos com pessoas com doenças físicas, crônicas e incapacitantes, esse número de sessões vai variar muito, certo? Então, depende do diagnóstico, vai depender do tipo de problema trazido pelo sujeito, vai depender também da sua habilidade como terapeuta, então pode ser mais, pode ser menos, tá? O que nos chama atenção sempre, que a gente precisa ficar ligado, é na avaliação gradual dos benefícios que essa terapia tem trazido para essa pessoa, né? Então, se você tem um número, você chega nos 16 sessões e não há nenhuma melhora, e não há remissão de sintomas, e você não chegou em crenças centrais, e você, né, nada melhorou, então você precisa pensar se você é o terapeuta mais adequado para essa pessoa. E se a própria terapia é a terapia mais adequada para essa pessoa, né? Se o que está acontecendo é adequado, talvez até menos, em um número menor de terapias. Eu sempre sou a favor da gente estar fazendo periodicamente avaliações para a gente pensar no que é mais legal, né, para essa pessoa e para você como terapeuta. Bom, existem diferentes modalidades, isso também muda o tempo, né, essa brevidade. A gente pode fazer TCC tanto individual como grupal, de casais, familiar, tá? E aí os autores, todos os autores de modo geral, chamam atenção que essas regras que eu falei aqui não se aplicam a transtornos de personalidade, né? Porque aí é um outro tipo de atuação, é um outro tipo de método que é utilizado e é outro tempo. Bom, na ênfase do presente, como eu já falei antes, o foco é nos problemas atuais, não precisa ter medo, alguns estudantes ficam com medo, né? Mas a gente não tem que voltar para o início. O que eu posso te dizer é que o início está aqui no presente, né? Quando você pensa no início, você está, na verdade, lidando com memórias, não com o que aconteceu em si. E quando essas memórias elas são apresentadas, elas ainda estão sob efeito do esquema hipervalente. Então, a gente vai estar o tempo todo tratando do presente, né? Lembrando que o Beck, ele foi, né, ao longo da vida budista, e que a própria terapia cognitiva traz algumas características dessa forma de pensar, porque todas as abordagens vão trazer características e questões dos seus, como é que fala? Dos seus fundadores, né, e daqueles que a desenvolvem. Então, quando o paciente ele quiser voltar ao passado, e isso foi importante para ele, volte, não tem problema algum, certo? O trabalho voltado para problemas atuais, quando o trabalho voltado para problemas atuais produz pouco ou nenhuma mudança cognitiva, comportamental e emocional, também é uma boa estratégia voltar no passado. Vamos ver o que estava acontecendo.
né? E quando o terapeuta julgar importante entender como e quando essas crenças disfuncionais relevantes se originaram e como afetam esse sujeito até hoje. Então, você pode voltar tranquilamente, sem problema, ao passado. Nós temos, como terapeutas, né, um caráter mais ativo na terapia do que normalmente é preconizado por outras abordagens, tá? Então, nós somos ativos, nós somos diretivos, sim. A depender do caso clínico, você pode ficar mais ou menos ativo. Quando a gente for falar sobre depressão, vocês vão ver que em alguns casos a atividade depende realmente do terapeuta, tá? Então, o terapeuta incita esse sujeito a participar ativamente da terapia, ajuda a recuperar o senso de controle sobre a vida. O terapeuta ele é ativo, é direto, sem ser autoritário, tá? Que isso aí, sem ser autoritário e sem ser pedagógico no sentido de ficar dando aula e interrompendo a pessoa, né, durante a terapia. Então, ele orienta a terapia, ele socializa com esse paciente o modelo cognitivo, certo? Então, é importante que esse sujeito ele aprenda o modelo cognitivo. Isso é importante porque depois, quando ele receber alta, quando ele vai poder ser o seu próprio terapeuta, tá? Então, é um trabalho colaborativo, né? Esse terapeuta ele é diretivo, ele é ativo no processo psicoterápico, mas é um processo colaborativo. O terapeuta não pode, nem deve, não é adequado que ele faça coisas sozinho. O trabalho é sempre conjunto, né? É um trabalho em equipe. Então, ambos precisam estabelecer metas terapêuticas, né? Então, vocês, estagiárias, podem ver que lá na nossa ficha de registro das sessões, está bem divididinho, já vem trazendo todo o modelo da TCC. A agenda da sessão está lá, as atividades da sessão que fizeram parte do encontro anterior. Quanto mais são estabelecidos colaborativamente, já está lá, faz parte da estrutura da sessão, tá? Estabelecimento dessas metas já na avaliação inicial e os objetivos de cada encontro. Então, quanto mais disfuncional esse sujeito, menos energia ele terá para a terapia. Então, mais ativo você vai ser em alguns casos, em outros casos você não vai ser tão ativo, tá? O foco terapêutico será ajudar e utilizar ao máximo essa reserva de energia para poder aumentar, tá? A energia desse sujeito. É importante o empirismo colaborativo, essa parceria, e essa parceria ela é estabelecida a partir do vínculo, né, do tipo de vínculo que é estabelecido. São parceiros nesse processo de confirmação ou não confirmação dos pensamentos automáticos negativos, das posições e crenças centrais. Então, é importante que esse sujeito confie em você, saiba que você não está induzindo ele a chegar a uma determinada conclusão. É importante que seja colaborativo, porque ao ceticismo científico, todas as cognições elas são hipóteses a serem testadas na prática cotidiana. Então, vocês precisam escolher juntas quais são as cognições que são chamadas cognições quentes, as cognições que precisam ter a atenção de vocês. E isso é definido juntos, né? É definido junto quais serão as testadas na prática cotidiana, nas atividades extra-sessão, né? Então, tudo isso é definido colaborativamente. E para esse vínculo psicoterápico fluir de uma forma mais adequada, como eu já falei antes, é importante uma avaliação periódica. É importante que você pegue todos os problemas que vocês já decidiram anteriormente, né, que seriam incluídos, que seriam resolvidos
por vocês dois. É importante fazer uma avaliação periódica para saber em que a díade, né? Em que terapeuta e sujeito avançaram, o que não se avançou, né? Essa avaliação é super importante para que essa noção de colaboração fique cada vez mais forte, tá? Então, um dos objetivos é promover essa reestruturação do sistema cognitivo e substituição de esquemas disfuncionais por esquemas funcionais. Eu gosto de colocar essa figura porque é um fractal, é um objeto que não existe na natureza, né? O significado dele é partida irregular, é um objeto geométrico, ele é produzido matematicamente, quer dizer, existe na natureza, mas não da mesma forma como tem essa representação aí. E por que eu gosto de usar ele? Porque a mínima parte do fractal, ela tem a representação do todo. Então, eu gosto de usar o fractal como exemplo de que quando você está trabalhando um pensamento automático negativo, esse pensamento automático negativo faz parte do todo. E quando você muda os pensamentos automáticos, você vai mudando a configuração do todo, por uma impossibilidade lógica de permanência do todo com a mesma configuração. Então, à medida que você vai mudando os pensamentos automáticos, você vai mudando os esquemas, tá? Você gera uma reação em cadeia, você vai usando lógica a partir dos exercícios e a partir das suas observações durante a terapia. Uma das estratégias mais importantes que a gente usa, eu gosto de usar essa figurinha aí, porque é essa figura de uma velhinha, de uma senhorinha idosa, da qual a gente sempre imagina, né, que é legal, que é boa, você não espera uma senhorinha idosa fazendo um gesto obsceno, considerado inadequado na nossa sociedade, e isso gera, de modo geral, dissonância cognitiva, né? E o que é a dissonância cognitiva? É um desconforto, né? É algo que gera uma mudança de posição subjetiva. Existe uma premissa, e essa premissa ela é construída na psicologia. A dissonância cognitiva é uma construção da psicologia social, tá? Então, existe uma premissa de que nós nos esforçamos para manter a coerência entre as nossas cognições, né? A não ser que a gente tenha um transtorno extremamente grave, a gente quer manter as nossas cognições com alguma coerência. Então, quando a gente gera um conflito de ideias, de crenças, ou a gente sobrepõe opiniões que são incompatíveis, ou gera alguma inconsistência lógica, ou de validade, adaptabilidade, né? Quando a gente gera esse susto, ou essa coisa, eu nunca tinha pensado dessa forma, tá? Você é obrigada a pensar em novos elementos de consonância, a reorganizar de uma maneira lógica as suas cognições. E aí chega num ponto que ou você muda e você se reorganiza de alguma outra forma, ou você entrou em algo que é absolutamente incompatível. A dissonância cognitiva, e aí você não tem como justificar, a não ser que você esteja no quadro já de esquizofrenia, né? Por isso que aí você vai usar um outro tipo de lógica, um outro tipo de terapia em quadros de transtornos graves. Mas se você não tem, se esse sujeito não tem um transtorno grave, ele é obrigado a reconfigurar a organização do seu fractal, a organização das suas cognições. Tá? Então, essa mudança de interpretação, essa mudança em relação às crenças, essa mudança de forma de compreensão, ela é gerada pela dissonância cognitiva. Então, a gente trabalha isso muito durante o processo psicoterápico, né? Gerar. Então, quando uma pessoa lhe diz assim, eu nunca tinha pensado dessa forma, ou então, que coisa, gente, mudou tudo na minha forma de pensar, aí você gerou dissonância cognitiva, aí você gerou uma mudança, uma forma de interpretação, né? Mas aí você precisa ver o que é que você vai fazer, porque você também pode gerar um conflito permanente. Vai depender muito do manejo
clínico e da sua habilidade como terapeuta. Os dois últimos objetivos que eu gostaria de chamar a sua atenção, né, que a gente precisa alcançar na terapia, falam sobre flexibilidade, né, desenvolvimento de flexibilidade cognitiva, ou seja, uma capacidade de interpretar de diferentes formas os eventos, né, de criar interpretações alternativas, de ver de formas diferentes os eventos, né? Entender que pensamentos são hipóteses, que cognições não são verdades absolutas, que a gente pode estar pensando uma coisa e vai ser outra coisa. A partir do momento que o sujeito desenvolve essa capacidade de deslocamento, a gente conseguiu um passo muito importante. Então, a gente consegue que ele esteja cada vez mais apto ou apta a ter autonomia, né? Ele vai conseguir processar e responder situações de forma mais funcional sozinho, sem a nossa intervenção. Se você prestar atenção nesse quadro que eu coloco aqui, cada pedaço do quadro é uma nova figura. Ele forma uma figura geral, mas se você amplia esse quadro, você vai ver que tem várias outras figuras e vários significados. Então, eu uso essa figura como exemplificação da flexibilidade cognitiva. Não é apenas ver essas figuras mais à distância, é preciso chegar perto. É preciso trocar o posicionamento para ver outras coisas. É preciso olhar de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. É preciso entender que existe uma história sendo contada naquela situação. Quando a pessoa consegue fazer isso, a partir das premissas da TCC, ela vai ter um momento de saúde, uma forma de organização das suas cognições que é muito mais saudável. No nosso último encontro em supervisão, eu falei de uma cena do filme do Indiana Jones. Eu entendo que já não é mais a geração que assistiu Indiana Jones, né? Meus exemplos estão ficando cada vez mais distantes, né, das gerações que eu ensino, mas eu vou colocar no próximo slide um trecho de um filme do Indiana Jones que meio que exemplifica aquilo que a gente conversou na supervisão, que é essa possibilidade de deslocamento e de observar a situação de uma maneira diferente.